Olá, meus queridos e queridas alunas, tudo bom com vocês? Hoje a aula do sexto ano é maravilhosa. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, tá certo? E antes de a gente começar essa aula, eu peço para você seguir nossas redes sociais através dos canais oficiais do EducaPE, seja pelo Instagram, Facebook e YouTube. Compartilhe o vídeo, dá um like no vídeo e vamos para a aula que hoje está sensacional. Aprendendo a contar o tempo, certo? É maravilhosa essa aula e a gente vai vir com aqui no slide na tela de vocês, tá certo? Acompanhe aqui comigo na tela, que é para a gente dar uma relembrada da última aula, tá certo? Então vamos para a leitura para a gente debater. Vimos na última aula a importância para a humanidade que são os fatos históricos. Professor, o que é fato histórico? É justamente aquela situação onde datas que são extremamente relevantes e que marcam toda a humanidade. Então, isso é um fato histórico. E foram criados os primeiros calendários para que essas datas e fatores históricos acontecessem. Os povos sempre se basearam nos ciclos lunares, né? E também no solar, tá bom? Ou na junção dos dois. Eles viam a posição da Lua, eles viam a posição do Sol e começaram a se basear pelo tempo por os astros, né, que a gente conhece. No Ocidente ficou definido o calendário solar e, consequentemente, o evento que marca o ano 1, que é através do nascimento de Jesus Cristo. Quando eu estou falando de Ocidente, eu estou falando, né, Europa para cá, e consequentemente a gente está vendo aí a criação dos calendários através do Sumério, do povo romano, o povo egípcio, né, foram esses povos que começaram essas movimentações para criações de datas e esses calendários. Deu para entender? Certo? Então, vamos contar esse tempo, né? Eu trouxe para vocês um slide maravilhoso aí na tela, que vocês vão ver agora, né? E que diz o seguinte: as maneiras de contar esse tempo vêm da história, que é a ciência, né? Esses fatos históricos, né? Por que a história é uma ciência? Porque ela estuda o tempo, né? Ela estuda toda a sociedade, ela estuda todos os movimentos que ela consegue enxergar que marcaram todo um povo. E como é que a história estuda essa ciência? Através das fontes históricas. Que fontes históricas são essas, professor? Escritas, desenhos. Desenho, professor? A partir do momento que tem um desenho de várias e milhares de anos, aquilo ali é uma fonte histórica sim, tá certo? A linha do tempo que a gente vai ver também e as maneiras de entender o tempo nessa aula de hoje. Então, a gente está vendo que a história é uma ciência, tá certo? A gente sabe que a história ela tem fontes históricas, né? Então, pode ser uma narrativa, um documento. Como assim um documento é uma fonte histórica? Vamos trazer para a sua realidade? Sua certidão de nascimento, que mamãe e papai foi lá no cartório para você ter o seu nome registrado, né? O que é que aconteceu? Ele foi lá no dia que você nasceu, registrou o seu nome, colocou o nome dele, que é o pai, depois a mãe, a avó, etc. E ali está um documento. Que documento é esse? Sua certidão de nascimento. E, consequentemente, ali já é um fato histórico, porque aquele documento mostra que você está inserido na sociedade. Entendeu agora? E aí, como aprender a contar esse tempo, né? A gente hoje tem aqui um relógio, nós temos os nossos celulares, né? Nós temos tudo isso hoje para nos auxiliar, mas antigamente isso não existia, né? Então como é que o povo fazia? Vem comigo para a tela para a gente ver isso agora. Então aqui, ó, um homem aprendeu a contar o tempo através da necessidade de saber o tempo para cultivos das produções agrícolas. Por que eu preciso saber disso? Porque tem o inverno, tem o verão, tem o outono e tem a primavera. Então, dependendo da situação, tem produtos agrícolas, né,
que precisa de um tempo a mais. Então tem produtos que tem dia e hora e colheita. Então ele precisava saber o quanto antes esse tempo, senão a sobrevivência, né, daquela sociedade iria para o brejo. Então no Egito foi criado, por exemplo, o primeiro relógio através da sombra do sol. O que está na tela de vocês é um modelo europeu, mas é justamente esse igual. Tem um pêndulo central no meio, né? E aí a gente tem o formato das horas, e cada vez que o sol se movimenta, esse formato da sombra do sol iria marcando a hora, né? Foi bastante interessante. Então ele ficava num lugar, obviamente, que tinha um sol, e aí esse sol sombreava, né? O pêndulo, que é a ponte mais alta do meio, como você está vendo na sua tela, e ele demarcava a hora. Parece difícil, mas era fácil. Só tem um problema, né? Que à noite não dava para fazer isso, né? Então a gente tinha esse problema, constante, né? Ver a hora solar, ok, mas à noite não dava porque a Lua simplesmente não clareia com tanta intensidade como o Sol. Até porque a própria Lua recebe a luz do Sol, né? Ela é um astro iluminado, né? Já aqui na próxima tela, que você vai acompanhar, para a gente seguir esse modelo maravilhoso, a gente tem aqui, ó, ao longo da história, a contagem do tempo é de extrema importância. A humanidade precisou criar meios que pudessem trazer o seu registro. Eles foram os calendários, né? E para historiadores, a linha do tempo que iremos desvendar cada um, certo? Por quê? E eu já botei já na outra tela o próximo slide para a gente dar continuidade. Forma de contagem do tempo, né? Que a gente vai aprender agora. A gente tem um calendário cristão, gregoriano, tá certo? E aí você está vendo na sua tela esse modelo. Então a gente tem os dias da semana, que são 7 dias, tá certo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá certo? O mês, nós temos 12 meses nesse calendário, né? Que a gente vai de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? A data do mês e ano, a gente tem que saber o ano que nós estamos e a data e dia. Então, por exemplo, a aula que você está assistindo está sendo no dia 15 de março do ano de 2021. A quantidade dos dias são 30 e 31. O mês de fevereiro, né, tem 28 dias. É o único mês que tem 28 dias, podendo, no ano bissexto, a cada 4 anos, a Terra ela tem uma duração de translação, né, que é um movimento que a Terra dá em torno do Sol, de 366 dias. Uma vez em cada 4 anos, nós temos um ano com 366 dias. No decorrer normal, é 365. Compreendeu? Não é fácil? Na tela também, deixando aí bem para vocês indo, entendendo, né? Daqui a pouco eu volto para vocês me observarem, mas vamos para cá. O homem também criou o relógio, né? O relógio vem, né, através da observação dos babilônicos há mais de 5.000 anos antes de Cristo, observando o movimento do Sol, né? Já no século XIV, os primeiros relógios mecânicos foram criados e usamos até hoje. Então, como eu mostrei naquele slide anterior, lembra? O relógio no Sol, né? E consequentemente pela sombra se marcava a hora. Mas aí criaram o relógio que a gente usa até hoje, né? Que é mais prático que o relógio mecânico. Então a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, tá certo? Então uma hora de relógio é 60 minutos. Um minuto corresponde a 60 segundos. E um dia, 24 horas, tá certo? Então esses dois mecanismos, né, do tempo, a gente vai entender, tá certo? Que ele é de extrema necessidade. Através do tempo,
nós temos a dimensão, né, de como é o andamento da nossa sociedade. Então, a gente precisa da data, dos dias, da semana para nossas atividades, né? A gente precisa saber a hora de acordar, né? De ir para a escola, a hora da aula do professor de história maravilhoso aqui. Então, tudo isso a gente precisa desse tempo. Por isso que a cronologia e a organização do tempo, a sociedade ela precisou fazer e rápido, tá bom? E agora a gente tem uma outra próxima, né? Que é a divisão do tempo na história, principalmente para a história ocidental. Como assim ocidental? Porque nós nos baseamos no calendário gregoriano, certo? Então você já vai observar que vai ter aquela questão antes de Cristo, que é AC, e depois de Cristo, que é DC. Todas essas datas são correspondentes por quê? Porque antes do nascimento de Cristo, certo? Vem as datas para trás. Então a gente conta negativamente, em ordem decrescente. Já depois do nascimento de Cristo, a gente conta em ordem crescente, tá certo? Fácil, né? Vamos para a tela para você entender isso aqui. Vem comigo para a tela. Então a gente tem aqui, ó, pré-história, tá certo? Que são esses períodos, né, do homem que não tinha desenvolvido a escrita, tá bom? Então, veja, antes de Cristo nascer, esse pré-história é datada de 140 mil anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo nascer, pelo calendário que a gente vive, surgiu a Idade Antiga, tá certo? Já no ano 0, que é o ano do nascimento de Jesus Cristo, aí começa o nosso calendário, 01, 02, e hoje estamos 2021 anos do nascimento de Cristo. Para os romanos, a Igreja Católica, o calendário começa com o nascimento de Cristo. Então, tudo para lá, antes de Cristo, é ordem decrescente, tudo depois que o Cristo nasce é ordem crescente. Então, a gente temos a Idade Média, que começa a partir dos anos de 1476, com a queda do Império Romano. Nós temos a Idade Moderna, que é tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Temos a Idade Contemporânea, que é essa que estamos vivendo até hoje, né, que é a partir de 1789, com a Revolução Francesa. Essa é a linha cronológica da história para a gente do Ocidente, né? Se nós não tivéssemos criado esse calendário cristão e tivesse seguido desde o surgimento do homem, faça as contas, 3.000 com 2021 dá um total de 5.021 anos de existência da humanidade. Mas aí, com a criação do calendário gregoriano para a organização do Império Romano, então fizeram o quê? A partir do nascimento de Cristo, começa uma nova sociedade, uma nova era de paz, etc. 0 em diante. Sacou? Tá fácil? Vamos para o próximo. Vamos revisar, né? Vem aqui comigo na tela. A contagem do tempo é iniciada 5.000 anos atrás. Então, foi quando os primeiros povos começaram a se organizarem, criar essa sociedade. Tá certo? E essas sociedades são as sumérias, a egípcia, tá certo? Os babilônicos. Então eles começaram a criar esse tempo através, né, de observações dos astros, que astros são Lua e Sol, tá bom? A história usa vários meios de contagem do tempo, né? Que tempos são esses, professor? Né? Nós temos a idade cronológica, né, que é a sua participação no tempo, e tem um fator histórico. Que fator histórico é esse, professor? Quando marca uma sociedade, tá bom? Desde a Idade Antiga, o homem vem aprimorando a contagem do tempo. Né? Então a gente viu que o relógio era chumbado no chão, quando o sol batia a luz dele, no pêndulo central, e aparecia
a sombra do sol, tá certo? Então você veja como nós evoluímos, né? Hoje a gente tem aqui, ó, o relógio de pulso, nós temos o celular, nós temos também toda essa aparelhagem que a gente está acostumado. Então, quando a gente quer ver uma data, simplesmente a gente pega o celular, né? Eita, hoje é tal dia. Eita, quero ver a hora. Eu vou aqui no meu relógio e olho a hora, né? Aí, são que horas? Então eu vou e olho, né? Mas isso foi uma constante construção de uma sociedade, tá bom? Então a sociedade ela evolui, esse tempo evolui. E a gente vai ver toda essa evolução da história, da pré-história, história antiga. Então, próximas aulas, a gente vai ver como foi a pré-história, como o homem desenvolveu a escrita que a gente conhece hoje, né? Obviamente que não é a escrita que nós temos hoje, porque, como eu digo, né? Evolução, tá bom? Vem comigo aqui para os agradecimentos finais. Eu quero que você veja os agradecimentos. Quem quiser me seguir no Instagram está aí na tela. E eu queria também agradecer ao professor Alisson Oliveira, tá bom? Amigo meu, lá da escola lá em Paulista, que ele leciona. E dizer ele obrigado, né? Porque é assunto de introdução a estudos históricos. E o professor Alisson Oliveira deu aquele apoio, deu aquele chegada junto, né? Agradecer também aos sites de pesquisa, né? Que eu sempre vou lá e tiro as dúvidas também. Professor também estuda, tá? E aí a gente tem aí os sites de pesquisa. Agradecer também à Secretaria da Educação, porque lá também tem todos os nossos assuntos que a gente sempre está lá, né? O acervo pessoal, né? Óbvio, e o Só História, que é um site maravilhoso que você pode acompanhar todas as questões de história, tem lá e você pode entrar e conferir se tirar dúvida. E, obviamente, né? Todos os vídeos postados do nosso EducaPE no YouTube. Então, deixa o like, compartilha com os amigos que dá certo, tá bom? Um forte abraço a todos e a todas. Até breve de novo e tchau! Valeu!